Olá, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra aqui para meditação, amém? Para que você venha meditar e que nesses poucos minutos você venha receber este alimento da parte de Deus. Porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é um alimento para as nossas almas. A Bíblia Sagrada é o poder de Deus manifestado na terra. E eu quero trazer uma palavra do céu para o seu coração. Que o Senhor venha te alcançar através da palavra. Amém? Aqui no livro de João, eu vou ler para você aqui. Livro de João, no capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Amém? Nesta palavra, nós vemos que Jesus, no ministério terreno de Jesus, ele frequentava esta casa em Betânia, na cidade de Betânia. Jesus sempre passava por Betânia. No ministério terreno de Jesus, ele sempre passava por Betânia. E ele frequentava esta casa. Ele tinha um afeto, uma afeição muito grande por esses três irmãos, que é Maria, Marta e Lázaro. Os três eram irmãos. E quando a Bíblia nos mostra, nesse segundo versículo aqui que eu li, a Bíblia nos mostra que Maria de Betânia, esta Maria, a Bíblia diz que ela... Aí a Bíblia destaca ela aqui como Maria de Betânia, aquela que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela molhou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos. É a Maria de Betânia que derramou um vaso de alabastro sobre Jesus. Se nós olharmos, nós vemos que esta Maria, a Bíblia nos mostra, destacando ela como uma serva de Deus. Maria, ela demonstrava o seu amor para Jesus. No ministério de Jesus, nós vemos que muitos, diziam, falavam, se declaravam que amava Jesus. Mas na hora das provas, nas horas duras, nas horas difíceis, muitos negaram a Jesus. Não todos, mas alguns negaram Jesus. Maria, nós vemos que o tempo inteiro, que todas as aproximações dela do Senhor Jesus era com demonstração. Ela não amava somente de palavra, mas ela amava o Senhor Jesus com gestos, com atitudes, sabendo que Jesus, no ministério terreno dele, ele era 100% homem e 100% Deus. E como Deus, ela reconhecia, entendeu? Ela reconhecia que ele era Deus. Então ela adorava Jesus com gestos. Se nós olharmos este vaso de alabastro, que a Bíblia cita que ela derramou sobre o Senhor Jesus, a Bíblia nos mostra que este vaso de alabastro era um perfume indiano, um óleo indiano de grande valor. A Bíblia fala também que o preço desse nardo precioso, este vaso de alabastro, na época ele custava 300 denários, que era muito dinheiro. Era como uma pessoa trabalhar um ano inteiro e juntar o dinheiro e ir lá e comprar aquele vaso. Maria, ela percorre por muitos lugares para conseguir encontrar, porque ela era um óleo raro. Era raro encontrar um vaso desse. Então, porque ele era um vaso importado. E ele era um vaso, ele era um nardo, uma preciosidade que quando ele exalava, ele tomava conta de todo lugar. O ambiente ficava perfumado. Mas esta Maria de Betânia, ela não media esforço. Quando era para Jesus, ela não media esforço. Porque afinal de contas, aquele que Maria ia adorar, aquele que Maria ia se declarar, era o homem mais importante na terra e no céu.
Então, Maria, ela não media esforços. Ela não olhou a quantia que era grande, porque era para Jesus. E eu quero te perguntar, o que nós estamos nos preparando para Jesus? O que nós estamos confeccionando para apresentar diante de Jesus com amor, um gesto de demonstração? Porque falar é uma coisa, mas adorar verdadeiramente com atitude, com gesto. Maria, ela adorava com atitude. E nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que quando Maria, ela entra naquela casa onde Jesus estava, ali estavam os discípulos, era um jantar. Marta estava servindo na mesa. Mas Maria, quando ela entra com aquele vaso nas mãos. E ninguém mais importava naquela casa para ela, porque quem importava para ela naquela casa era Jesus. Então, quando ela entra, ela vai imediatamente ao encontro de Jesus. E ela derrama aquele vaso de alabastro sobre Jesus. E a casa fica perfumada. E todos ali ficam admirados, porque todos sabiam o preço daquele nardo. E aí a Bíblia diz que um dos discípulos disse, né? Inclusive foi Judas que disse, como pode essa mulher desperdiçar? Ela está desperdiçando um nardo mais caro que existe. Está derramando este nardo caro sobre Jesus. Que desperdício é esse? Eu quero te dizer, meu amado, minha irmã amada, que aquilo que nós derramamos sobre Jesus não é caro, porque ele derramou o melhor que ele tinha, que era o sangue dele, ele derramou sobre nós. Este sangue está na minha vida, está na sua vida. Você que está passando alguma luta, algum problema difícil, muitas das vezes você não está nem mesmo tendo forças para orar. Eu quero te dizer que este sangue que ele derramou sobre nós, Maria, ela derramou um nardo precioso sobre Jesus, mas Jesus, ele derramou o sangue dele para nos salvar. Ele nos comprou com o sangue dele. A palavra do Senhor diz que não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o próprio sangue. Todo o sangue que ele tinha saiu ali, derramou naquela cruz, por você, por mim. Então, onde você está, eu quero te dizer que tem uma solução para a sua vida, mas demonstra amor. Demonstra para Jesus que você o ama. Demonstra para ele que ele é importante na sua vida. Demonstra para ele com atitude que aquilo que você faz, quando é para ele, você faz o melhor, porque o melhor que ele tem, ele faz por você e por mim. Então eu quero te dizer, aqui a palavra do Senhor diz que Lázaro morre. Jesus estava numa cidade longe, mas a palavra do Senhor diz que Jesus diz, eu vou despertar o meu amigo Lázaro. E Jesus, ele ressuscita Lázaro. Quando Jesus chega na cidade de Betânia, já fazia 4 dias que Jesus estava em outra cidade. Então Lázaro estava enterrado fazia 4 dias. E quando Jesus se aproxima da casa de Maria, Marta e Lázaro, a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, Marta, ela vem correndo para falar com Jesus. Aquela casa estava de luto. A cidade de Betânia estava de luto. Quando Jesus está nessa cidade distante, alguém chega para ele dizendo, teu amigo Lázaro está enfermo e ele já está à beira da morte. E é necessário que o Senhor vá até Betânia. E Jesus disse, importa que eu faça a obra de meu Pai enquanto é dia. Então a palavra do Senhor diz que Jesus não vai correndo. Ele não vai correndo. Mas passa-se 4 dias, Jesus disse, o meu amigo Lázaro dorme e eu vou despertar ele do sono. Os discípulos disseram, mas Jesus, se ele dorme, ele já está bem. Jesus disse, não, se trata da morte, mas eu vou despertá-lo deste sono, porque até da morte Jesus é dono, ele tem o domínio no céu e na terra. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai até Betânia. Era a morte, a casa enlutada, era pranto, era choro, era tristeza, era solidão. Mas eu quero te dizer que era a vida
encontrando com a morte. O Senhor Jesus encontrando com a cidade de Betânia, que estava de luto. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, Marta ela vem correndo encontrar Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus disse: Marta, Marta, ela disse: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus então olha para ela e diz assim: Marta, Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei que ele irá ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? E ele entra para dentro. Quando Jesus entra para dentro da casa, ele encontra Maria de luto. Ele encontra esta Maria de Betânia, que tinha derramado o vaso de alabastro sobre ele. Maria, ela se prostra aos pés de Jesus e diz: ah, Senhor, o Senhor demorou para chegar. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai atender. Sabe o que é isso, irmãos? É que Maria, ela contou a causa dela para Jesus, mas não cobrando, mas sim reconhecendo que Jesus é capaz de fazer o milagre, reconhecendo que aquele que estava ali diante dela, aleluia, era poderoso para fazer o que ele falasse com o Pai iria fazer. Eu quero te dizer também que Jesus é o nosso intercessor. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. O único acesso que nós temos ao céu, a Deus, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, porque através do sangue dele, do sacrifício dele, nós temos acesso ao céu. Então a palavra do Senhor diz que Maria diz assim para ele: mas agora eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele fará. Então Jesus olha para ela e diz: Maria, se tu creres, verás a glória de Deus. Aonde puseram o meu amigo Lázaro? E Maria responde: vamos e vamos ver. E eles vão até o lugar, o cemitério. E quando eles chegam, quando Jesus, todos estão chorando e pranteando a morte de Lázaro. Lázaro era amado naquele lugar. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus olha naquele túmulo. E aí há um versículo aqui no livro de João, capítulo 11, que diz assim: Jesus chorou. Sabe? Jesus, ele tem sentimento. Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele olha para aquela situação, ele olha para aquele túmulo e ele chora. E ele diz: tirai a pedra. E a pedra, irmãos, uma pedra para tampar um sepulcro naquela época precisaria de 10 homens fortes para tirar aquela pedra. E eles tiram porque era segundo a ordem de Jesus. E eu quero te dizer que segundo a ordem de Jesus, essa pedra ela vai sair. O que está atrapalhando você, o que está barrando, o que está prendendo é para tirar. Porque o dono da vida chegou. Quem sabe você está esperando algo que diante dos seus olhos é impossível. Mas o dono da vida, que se chama Jesus Cristo, ele tem a vitória para a sua vida. Ele tem a solução que você está precisando. A palavra do Senhor diz que ele diz: tirai a pedra. E eles retiram a pedra da porta do túmulo. E Jesus estende a mão e diz: Lázaro, venha para fora. E a Bíblia diz que Lázaro sai para fora. E estava enrolado de faixas. E Jesus diz: desata ele. Eu quero te dizer nessa noite que tudo que está tentando amarrar você, prender você, viu? O Senhor está desatando na sua vida. O Senhor está entregando vitória agora para pessoas que estão ouvindo esta palavra. O Senhor manda te dizer que Ele tem a solução que você precisa. Eu vejo agora o Senhor Jesus alcançando pessoas que estarão ouvindo esta palavra, pessoas que estão sem esperança. Maria e Marta não tinham esperança mais, por isso elas disseram: o Senhor demorou tanto para chegar. Que pena!
Se o Senhor tivesse chegado antes, ei, Jesus, ele não vai chegar atrasado na sua história. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe o que você está passando. Sinta a mão de Jesus te tocando aonde você está agora. O Senhor me mostra que tem mães que estão desesperadas, pessoas que estão agora sem esperança. Quem sabe seu filho está longe, mas eu quero te dizer que como Jesus estava longe de Betânia, mas eu quero te dizer que quando Jesus chegou, a solução chegou, e Jesus está indo de encontro com a sua causa. Jesus está chegando na tua situação para te entregar a sua vitória. Jesus entrega Lázaro ressuscitado para Marta e Maria, e Jesus está te entregando a sua bênção. Jesus está tocando em você, você que está enfermo nesta noite. Eu quero te dizer que Jesus, o Filho de Deus, ele pagou o preço por causa das nossas enfermidades também, e ele pode curar você agora. E eu quero fazer uma oração agora por você, amém? Por todos que estão ouvindo essa palavra. Não é necessário falar o seu nome, porque Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vai aonde você está e ele te toca e ele faz milagre na sua vida, amém? Recebe essa palavra, recebe a bênção de Deus, recebe a solução que você precisa, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em teu nome santo, Jesus, eu oro agora. No teu nome santo, Jesus, eu te peço que todos, meu Deus, que ouvirem esta palavra possam ser alcançados pelo poder do Senhor, possam ser fortalecidos através da sua palavra, e que milagre venha acontecer, meu Deus, nos lares, nas famílias, nas pessoas que estão preocupadas, não sabe, meu Deus, o que vão fazer, mas o Senhor é o dono da vida. O Senhor está entrando nesta noite, meu Deus, com solução onde não tem mais esperança. Meu Deus, toca agora nestas mães que estão tristes, pessoas que agora estão chorando, meu Deus, pessoas que estão sem esperança nenhuma, mas eu te peço agora, porque o Senhor é a nossa esperança, alcança essas famílias agora, alcança essas pessoas agora, meu Deus, que tem também mães que têm filhos que estão sofrendo, vai de encontro, meu Deus, e dá solução. É no teu nome santo, Jesus, que nós oramos, porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus capítulo 21, verso 22, tudo que pedires na oração, crendo recebereis, amém? Que o Senhor te abençoa e te guarda, no nome de Jesus. Recebe o fortalecimento e a vitória da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço a todos, amém?